Vamos falar sobre o grande conflito de Ellen G. White. É, sem dúvida, um dos textos religiosos mais influentes que existem. Ele literalmente moldou a visão de mundo de milhões e milhões de pessoas. Para quem segue, não é só um livro qualquer, né? É um verdadeiro mapa, um guia que explica a história e o futuro por uma ótica espiritual. Quer dizer, é muito mais que um livro. Para muita gente, é uma revelação divina. Mas e se essa história toda, essa narrativa grandiosa, não fosse 100% original? Pois é, essa perguntinha aí está no centro de uma polêmica que já dura mais de um século, e é ela que nos leva direto para a primeira grande acusação. E olha, essa desconfiança sobre as fontes do livro não é coisa nova, não, longe disso. Na verdade, essas questões começaram a aparecer logo que o livro foi publicado. Uma sombra de dúvida que paira sobre a obra desde o começo. Dá uma olhada nessa citação, que é bem forte. Veio de uma união de pastores lá em 1889. Ela mostra o peso da coisa já naquela época. Não era uma discussãozinha teológica, sabe? Era uma acusação na lata, roubo literário. Então, vamos mergulhar um pouco nas evidências que mantiveram essa polêmica viva por tanto tempo. Porque, veja bem, as alegações não são sobre uma frase ou outra perdida. O que se aponta é um padrão, algo que foi notado por muita gente. E o que deixa essa observação ainda mais impactante é de quem ela veio. Não foi um crítico de fora, não. O Dr. Kellogg era um cara muito próximo da Ellen White. E o relato dele de que reconhecia trechos de outros livros, isso meio que sugere que essa prática de pegar emprestado talvez fosse um segredo não tão secreto assim, no círculo mais íntimo dela. E a coisa era grande, viu? A suposta cópia não vinha de um lugar só, mas de vários autores. A lista é longa e inclui até outros pioneiros adventistas. O próprio marido dela, James White, Uriah Smith, J.N. Andrews. A acusação, no fim das contas, era de que partes inteiras desses outros trabalhos foram basicamente inseridas na narrativa do livro dela. Bom, com tanta crítica se acumulando, uma hora a conta chega, né? Ficou óbvio que alguma coisa precisava ser feita. E a resposta veio com uma grande revisão do livro. Foi um momento decisivo, um verdadeiro ponto de virada para a história dessa obra. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a entender a pressão aumentando. Pensa só, começa com a acusação lá em 1889, depois vem as revelações internas em 1907. São mais de 20 anos de polêmica sem parar. Tudo isso acabou levando à necessidade de lançar uma nova edição. A desculpa oficial, a que foi dada ao público, era bem simples e prática. As chapas de impressão do livro estavam gastas. Fim. Mas as fontes que a gente analisou sugerem um motivo bem mais complexo. E aí que está o ponto-chave, né? Essa diferença enorme entre a história oficial e a necessidade, que parece ter sido bem real, de consertar os problemas que estavam abalando a credibilidade do livro. E olha só esse número. Mais de 400. A edição de 1911 adicionou mais de 400 novas referências, citando 88 autores e autoridades diferentes. Só esse número já dá uma ideia do tamanho da mudança. Fica difícil acreditar que foi só por causa de uma chapa de impressão gasta, né? E as mudanças não pararam por aí, foram bem abrangentes. O próprio filho da Ellen White, o W.C. White, contou que, além das novas citações, eles suavizaram a linguagem para não ofender tanto e modificaram algumas afirmações que eram, digamos, difíceis de provar. Tudo isso depois de um trabalho de meses em bibliotecas, feito por 2 assistentes. Um esforço gigantesco para quem só queria trocar umas placas de impressão, não acha? Ok, então, no fim das contas, qual foi o legado de toda essa confusão? Como é que essa história toda afetou a imagem do livro e da própria autora com o passar do tempo? É até meio irônico, mas o que as fontes indicam é que essa polêmica toda e a forma como lidaram com ela acabou fortalecendo a autoridade da Ellen White a longo prazo. Os escritos dela, incluindo essa versão revisada do Grande Conflito, passaram a ser vistos não só como inspirados, mas quase como a chave de leitura, uma lente final para interpretar a própria Bíblia. Hoje em dia, os responsáveis pelo legado dela, o chamado White Estate, já reconhecem que o livro não é para ser lido como um documento histórico preciso. A recomendação atual é que ele seja usado evangelisticamente. Isso é uma mudança e tanto, né? Se a gente pensar que no começo ele era apresentado como uma história revelada por Deus. É uma adaptação clara para um novo tempo. E no fim de tudo, a história de O Grande Conflito deixa a gente com essa pergunta bem complexa para pensar. Em que ponto a voz de um autor tido como inspirado se torna mais importante que as fontes que ele usou? É uma questão que vai fundo no que significa inspiração,
autoria e autoridade religiosa. Um debate que, com certeza, está longe de terminar.